no governo do presidente Getúlio Dornelles Vargas, em 1940, o decreto 2872 de 40 instituiu obrigatoriamente na grade curricular o ensino da educação moral e cívica. Já ouviram falar? Já? A educação moral e cívica, que foi instituída no Estado Novo, ela tinha como fundamento que as matrizes curriculares tratassem de temas como a solidariedade humana, o culto à pátria, tanto para se criar uma identidade de nacionalidade, a proteção aos valores da família. Agora os senhores sabem de onde é que vem aquela expressão, em nome da moral e dos bons costumes, né? Já viram essa expressão aí? Em nome da moral e dos bons costumes? Pois remonta aí a essa criação da disciplina de educação moral e cívica na escola. Então, esses eram os valores centrais que havia: a solidariedade humana, a proteção à família, e havia também uma educação religiosa. Uma educação religiosa também. Talvez porque os senhores sabem disso, que na nossa Constituição com a maior vigência, que foi a Constituição do Império, nós tínhamos religião oficial. Então, entendeu-se naquele momento que alguma noção religiosa que ocorreu depois da promulgação da Constituição de 1891, mais a de 34, que deixaram com que o Brasil fosse propriamente um Estado laico. Então, talvez por esse vazio, talvez por pressão das instituições religiosas, de alguma forma, entre os temas tratados pela disciplina de educação moral e cívica, também estava uma educação religiosa. Pois bem, em 1962, a educação moral e cívica surge e permanece na década de 40. E permanece na grade curricular. Em 1962, no governo do então presidente João Belchior Marques Goulart, é criada a disciplina de Organização Social da Política Brasileira, OSPB, conhecida pela sigla OSPB. Então nós vamos dividir a disciplina da OSPB em três momentos interessantes. Um momento que vai de 62 a 64, esse é o primeiro momento. Quando a disciplina foi instituída, a proposta dela era o seguinte: tornar a juventude brasileira mais consciente dos seus direitos, deveres, obrigações, conhecer os regimes políticos, entender e compreender os direitos políticos da nação. Quando ela foi instituída, era isso. Em 62, nós ainda estávamos sob a vigência da Constituição de 46, que redemocratizou o Brasil após a ditadura do Estado Novo. De 62 a 64, ela funcionou desta forma. Ela foi, inclusive, assinada, né? Ela foi sancionada tanto pelo presidente da República e pelo primeiro-ministro. Nunca é demais esquecer que naquela época o Brasil tinha uma república parlamentarista, de 61 a 63. Então, foi esse projeto que criou a OSPB, foi sancionada pelo presidente João Goulart e pelo primeiro-ministro Tancredo Neves, naquela época. Então, a OSPB, nesse primeiro momento, ela funciona desta forma, com esta matriz curricular. Bom, só que, em 31 de março de 64, inaugurou-se o regime militar no Brasil. E uma das consequências diretas do regime militar, além daquelas que é de conhecimento dos senhores, que não precisamos detalhar, teve a ver com a disciplina, com as disciplinas de educação moral e cívica e de OSPB. O Decreto-Lei 869 de 1969 tornou obrigatório a disciplina de OSPB, moral e cívica, instituiu nova matriz curricular e ainda fez mais uma coisa: revogou o estudo da filosofia e da sociologia que havia até então. A OSPB passou agora a funcionar como um instrumento para a manutenção do regime. Por isso que houve aquela
aquela alteração inicial da proposta, que era aquele conhecimento de direitos, deveres do indivíduo, e mais o que? A imagem, né, de defesa do regime, de nacionalismo do regime. Nunca é demais esquecer a própria propaganda política que havia no Brasil naquela época. Brasil, amigo ou deixe, Brasil, país do futuro, ninguém segura este país. Né? Aquele ufanismo, aquele culto à pátria, ao governo forte, se estenderia e se justificaria para a disciplina de OSPB. Até porque, se ao revogar o estudo da filosofia e da sociologia, você retirava do estudante aquelas matérias responsáveis pelas premissas questionadoras. Então você não tinha mais uma disciplina, ou você não tinha mais uma disciplina essencialmente questionadora. Você não tinha mais a sociologia, não tinha mais a filosofia, e agora você tinha uma OSPB a serviço do Estado, imposta pelo Estado. E essa disciplina de OSPB, Educação Moral e Cívica, ela vai funcionar até que no governo do presidente Itamar Franco, tanto já em 1993, a Lei 8.663 vai revogar a educação moral e cívica e a disciplina de OSPB no Brasil. Então, e não trouxe de volta a sociologia e a filosofia, que só voltaram há alguns anos. Senhores, eu tenho um exemplo que eu vou compartilhar com vocês, que para mim é emblemático. Como eu havia feito a brincadeira no início dos mais experientes, infelizmente, eu digo infelizmente, talvez hoje, talvez a época não dissesse, porque seria muito interessante se a gente tivesse aqui, nessa nossa discussão, um estudante do ensino médio. Porque se a gente perguntasse para o estudante do ensino médio agora, olha, será que você gostaria de ter uma disciplina voltada para o estudo da Constituição Federal? Talvez ele respondesse, não, é mais uma coisa para estudar. Porque quando você está passando aqui pelo momento, é a mesma coisa, eu acho, talvez, se eu perguntar aqui para vocês. O que vocês acham aí da revogação do exame da OAB? Você vai colar o grau aqui, né? Você vai colar o grau aqui e, em seguida, vai pedir a sua inscrição lá na seccional, na subseccional da Ordem dos Advogados. Eu acredito que todos iriam preferir que passar pela prova, ou talvez a maioria prefira, né? Mas, na sequência, depois que você é aprovado, você passa a achar que o exame é essencial. É um pensamento interessante, né? Depois que você é aprovado, o exame é essencial. Então, talvez o estudante considerasse isso como mais uma disciplina, mais uma matéria a ser estudada. Agora, eu quero comentar com vocês uma parcela da Constituição. Como essa parcela da Constituição pode ser analisada por uma disciplina futura de Constituição Federal ou de Direito Constitucional, conforme venha a ser chamado, caso esperamos que sim, que o projeto venha a ser aprovado e que se torne efetivamente lei, mas um tema que eu vou comentar agora, que pode ser analisado por um prisma, pela disciplina de OSPB do regime militar, e que essa mesma matéria pode ser vista com um ângulo completamente diferente por essa nova disciplina de direito constitucional que venha a ser focada no ensino médio. Muitos saberão, eu costumo até contar nas aulas iniciais essa passagem, muitos talvez lembrarão, mas é a seguinte: considerando que nós estamos nos aproximando do Dia da Bandeira, que é 19 de abril, o artigo 13 da nossa Constituição vigente, que diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, ele traz logo o parágrafo 1º. São os símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Se nós pegarmos especificamente a bandeira, nós podemos ter a bandeira por um prisma da OSPB na ditadura e agora, modernamente, por essa análise constitucional. Se você pegasse os compêndios de OSPB do passado, eles iam justificar as cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul e branco. Ó, o verde, e os senhores sabem disso, o verde representa as matas, o branco a paz, o amarelo as riquezas, o azul os céus, os rios, os lagos. Essa foi o que a ditadura passou
nas disciplinas, nessas disciplinas de educação moral e cívica e OSPB no curso do tempo. Porque é uma forma, pessoal, eu comentei com vocês agora há pouco que qual era a ideia principal dessas disciplinas? Era resgatar o nacionalismo mais exacerbado. Porque se você vai buscar a história das cores da nossa bandeira, ela não é nada glamurosa. O Brasil fica independente do jugo português, em 7 de setembro de 1822, chegam a Dom Pedro e dizem: Dom Pedro, ficamos independentes. Como é que o senhor acha que vai ser a bandeira do Império? Ele: não, a bandeira do Império tem que ter as cores branca e azul, que são as cores da Casa de Bragança. E aí é isso que o observador diz: não, mas 2 cores apenas não é suficiente para a bandeira do Brasil. Né? Aí ele: pois inclua então o verde e o amarelo, que são as cores do brasão da família austríaca de Habsburgo, da futura imperatriz do Brasil. É uma forma de homenagear a futura imperatriz do Brasil, a dona Leopoldina, que era da dinastia Habsburgo. De maneira que a nossa bandeira surge com essas cores. Então, o que eu estou dizendo? A mesma coisa, uma temática que é passada e analisada de 2 formas diferentes. Uma, o ufanismo da ditadura militar, de abrasileirar mesmo as cores da bandeira desta forma. E a outra, a origem não tão glamurosa, que as cores da nossa bandeira surgem a partir das cores de 2 casas dinásticas europeias. Então, eu penso, né, que a ideia dessa disciplina, que ela venha a se materializar no ensino médio, ela vem a tornar isso, com certeza, uma juventude mais crítica, mais consciente. Né? E aí, eu quero fazer agora, na minha fala para vocês, um desdobramento em 2 questões, 2 pontos fundamentais. Primeiro, qual seria o conteúdo dessa matéria, Constituição Federal, que viria a ser lecionada no ensino básico, no ensino médio, e quem queria ensinar essa disciplina. São 2 questões importantíssimas. Né? 2 questões importantíssimas. Mas antes de chegar a essa temática, eu quero tentar que vocês visualizem mesmo, literalmente. Eu vou tentar mostrar umas imagens aí, embora no início aqui parece que o pendrive estava com zika, e adquiriu essa zika, porque eu trouxe de casa e ele estava bom. Adquiriu a zika, e de modo que o rapaz estava tentando aqui, está um pouquinho limitado, mas a gente vai tentar mostrar para vocês. O que eu quero mostrar antes é o seguinte: tem uma publicação que eu compro semestralmente. Essa publicação aqui, vou mostrar já na imagem para vocês. Essa aqui é uma publicação voltada para estudantes do ensino médio. Eu, por exemplo, não sou público-alvo desta publicação. Eu não sou público-alvo. O nome dela é Atualidades Vestibular e Enem. A última vez que eu fiz vestibular foi em julho de 2001. De lá para cá não fiz. Mas eu compro essa publicação, só não tem um exemplar, só perdi um exemplar dessa daqui. Que ela começou a ser lançada em 2003 pela editora Abril. Mas eu passei a adquirir essa publicação porque eu considero até hoje, as que eu já vi, a melhor publicação em termos de atualização, para eu me manter atualizado de fatos que acontecem tanto no Brasil quanto no mundo. É uma publicação semestral. Então, por exemplo, essa publicação aqui, segundo semestre de 2015, ela trouxe tudo que foi mais importante que aconteceu no Brasil e no mundo no primeiro semestre de 2015. Tá? Deixa eu ver se eu consigo maximizá-la aqui. E vocês já saberão por que eu estou fazendo toda essa propaganda aí. Para quem não estiver conseguindo visualizar, tá aí. Esse é o exemplo que eu tenho aí. Qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo dessa publicação? Os jovens vestibulandos, que estão se preparando para o vestibular e para o Enem. Ela deixa isso bem claro. Vestibular e Enem. Só, pessoal, que acontece o seguinte, aí eu acho que esse é o clímax aqui da nossa discussão. Essa publicação é voltada para os vestibulandos. E os vestibulandos não têm nenhum tipo de matéria no ensino médio que
que seja voltado para o estudo da Constituição Federal e que sabe da legislação. Não tem. A gente sabe disso. O que acontece? Quando eu estava fazendo as minhas leituras desta publicação, eu encontrei uma pérola. Vou compartilhar com os senhores aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu coloquei a imagem dela. Eu acho que não vai. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês visualizarem. É muito importante que vocês visualizem isso. Dá para ler aí? Essa parte pede invocação, cara, ele fala? Aumentar mais um pouquinho, né? Eu acho que se aumentar mais um pouquinho vai para 100. Mas vamos botar aqui, vamos deixar aqui. Tá melhor, tá? Pois vamos ler o que está na página 148 disso aqui, ó. Vamos ler. Para que se reduza a maioridade penal no Brasil, é preciso fazer uma alteração na Constituição Federal por meio de uma proposta de emenda à Constituição, PEC. O texto final da PEC deve ser votado 2 vezes pela Câmara dos Deputados e outras 2 vezes pelo Senado Federal, sempre com a aprovação de mais de 2/3 dos parlamentares de cada casa. Isso está certo ou está errado? Está errado? Qual é o quórum? Aí, o quórum é de 3/5. A publicação, portanto, tem um erro aí, né? Essa publicação que eu mostrei para vocês. Aí nós temos outro erro aqui também, ó. Na mesma publicação. Aqui fala: o regimento do Congresso determina que um tema cuja proposta tenha sido derrotada não pode ser novamente apreciado na mesma legislatura. Esse comentário aí, final, viola o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Olha o detalhe, uma palavrinha que mata, mas faz toda a diferença. O projeto não pode ser reapreciado na mesma sessão legislativa, que é o ano legislativo. Porque a legislatura é um período de 4 anos, então o projeto não poderia ser reapreciado durante toda uma legislatura, todo o período de 4 anos. Agora, o que eu estou colocando e por que eu trouxe esse equívoco aqui na publicação? Esse jornalista que escreveu isso aí, e aí é onde a gente não pode... Ele foi fazer o quê? Ele não teve, talvez, possivelmente, uma disciplina de Constituição Federal no ensino médio. E ele foi cursar um curso de jornalismo, que não tem essa especificidade. Não, tudo bem, eu até concordo, ele deveria ter, será, foi firmado. Mas, enfim, vamos trabalhar com essa categoria. Ele não cursou e não teve acesso. Será se ele não tivesse no ensino médio uma disciplina que tocasse essas matérias, esses pontos da Constituição Federal, aí, talvez esse equívoco não poderia, talvez, nem ter acontecido. E nessa mesma publicação eu detectei um outro erro. Aqui, ó. Os meus alunos aí, especialmente que estudaram História das Constituições, que ainda está fresquinho, vão matar aqui esse erro tranquilamente. Com a independência do Brasil, a Constituição do Império de 1834 tornou o catolicismo religião oficial. A Constituição é de que? De 1824, né? 1834 foi quando foi aprovado aquele ato adicional à Constituição, mas não foi a Constituição. E aí foi que eu fiz? Eu fiquei incomodado com esses erros aí, numa publicação nacional, induzindo os estudantes do Brasil inteiro a erro. Já pensou se cai no tema do Enem, para escrever uma redação sobre a PEC, da maioridade, da redução da maioridade penal, né? Já pensou se acontece um tema desse? Aí eu não fiquei muito conformado, não. Aí eu fiz o seguinte: eu mandei um e-mail lá para o guia do estudante, falando dos erros deles. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui. Ó, a gente vai começar a olhar o e-mail por baixo, acima da resposta. Está aqui o meu e-mail. Imperatriz, 7 de novembro de 2015. Prezados responsáveis pela publicação. Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pela excelência na publicação do Guia do Estudante.
mais especificamente o Atualidades Vestibular mais Enem, eu compro desde o meu semestre de 2006, embora tenha perdido alguns exemplares, infelizmente. O motivo principal dessa missiva eletrônica é informá-los de uma errata no último Atualidades. Especificamente na página 148, que traz a matéria Jovens Infratores na Mira da Polêmica, na citada página. Seguem dois erros, a saber, na seção PEC em votação, lê-se sempre com aprovação de mais de 2/3 dos parlamentares, né? Então vamos pegar aqui essa parte final aqui da minha mensagem inicial. Só está na improvisação, falei que o pendrive aqui pegou um vírus aí, tá? Desculpem aí. O equívoco acima está no quórum de votação das propostas, aquilo que eu acabei de comentar com vocês, né? Eu escrevi aqui. As propostas de emenda à Constituição, é que nos termos do artigo 60, parágrafo 2º, o quórum qualificado é de 3/5 com votação em cada caso. É oportuno lembrar que o quórum referido na matéria era o quórum utilizado para a alteração do texto constitucional nas constituições do regime militar. Esse é o quórum de alteração das constituições do regime, 67 e 69, e o mesmo quórum referido na matéria é utilizado para a aprovação de recebimento de denúncia e posterior condenação de impeachment de chefe de governo. Aí eu coloquei aqui o artigo 51 e 52, e o segundo erro, eu só mencionei esses dois erros. Eu fiquei constrangido de mencionar aquele da Constituição de 1824. Esse eu deixei passar. Aí o segundo erro que eu detectei, ainda na mesma matéria, no último parágrafo da mesma sessão, PEC em votação, diz respeito à seguinte informação. O regimento do Congresso determina que um tema cuja proposta tenha sido derrotada não pode ser novamente apreciado na mesma legislatura. Informa a conceituada publicação que a legislatura é um período de 4 anos, é o tempo de um mandato presidencial sem reeleição. Isso está expresso na Constituição, no artigo 44, seu parágrafo 1. Mas as emendas só não podem ser objeto de deliberação na mesma sessão, enfim. Aí eu recebi a resposta desse e-mail. Eu quero compartilhar com vocês. Pronto. Aqui. Errata e tal. Olá, Bruno, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecê-lo pela mensagem e pelo detalhamento. Dos seus argumentos. Para a equipe do Guia do Estudante, é muito importante conhecer a opinião dos nossos leitores para melhorar a publicação e corrigir eventuais erros. De fato, você tem razão em suas colocações na matéria que aborda a votação na PEC da maioridade penal. O quórum qualificado é de 3/5 de deputados e senadores em cada caso. E, obviamente, trata-se de sessão legislativa e não da legislatura. Já corrigimos a informação na versão online da matéria, disponível no site do Almanac Abril. Pedimos desculpas pelo equívoco e vamos trabalhar para aperfeiçoar nossos métodos de checagem por aqui. Bom, eu pelo menos fiz a minha parte, no sentido de que estudantes Brasil afora não fossem induzidos aí pelo erro. Mas, como não seria mais interessante se os profissionais, de um modo geral, futuros profissionais e os estudantes, eles tivessem essa consciência do conhecimento da legislação, de modo que isso iria nos tornar, a nossa sociedade, um tanto mais crítica. Agora vamos para aqueles dois pontos que eu queria discutir com vocês. Primeiro, quem iria lecionar, quem iria ensinar, e uma proposta de uma matriz curricular. Nós sabemos, isso inclusive é muito enfatizado aqui pela nossa coordenadora nas nossas reuniões, que nós devemos buscar muito a interdisciplinaridade entre as matérias. Pessoal, vocês já pararam para imaginar como rico seria, em termos de discussão, nas escolas? E aí é importante, olha gente, por isso que eu falei no início da minha fala, que hoje era uma noite de gala, porque isso aqui não vai repercutir diretamente na gente não, mas nos filhos de vocês, que estarão no ensino médio. Trata-se dos filhos de vocês. Tá? Os filhos que poderão não seguir a carreira jurídica dos senhores. Veja só, olha o alcance da interdisciplinariedade que uma disciplina de Constituição no ensino médio poderia trazer. Vamos para alguns exemplos.
Pessoal, vamos pegar aqui um direito fundamental que está previsto no caput da Constituição. Proteção ao direito à vida. Vocês já pararam para pensar, está ali o Lúcio, que é professor de biologia, não me deixa mentir. Se o professor de Constituição Federal faz um trabalho e que ele coloca a discussão acerca do direito à vida e ele faz o questionamento. Em que momento começa a vida? Porque isso não é consenso na literatura médica, quiçá na literatura jurídica. A vida começa quando? Com a concepção, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e o artigo 4º, número 1 daquele pacto diz que a vida começa com a concepção. A vida começa com a anidação, com a fixação do ovo ou zigoto na parede uterina. A vida começa com a formação do sistema nervoso central. A vida começa com a chamada pessoa humana viável, a partir do primeiro trimestre da gestação, quando o feto já é capaz de sobreviver fora do ventre materno. Então, nós temos 4 correntes. Isso poderia se discutir não só na disciplina de Constituição Federal, mas nessa também em biologia, né? E tantos outros temas. A divisão jurídica das regiões brasileiras para a Justiça Federal não é a mesma divisão que o falecido geógrafo da USP, Nazib Absaber, fez das regiões brasileiras. Ou seja, os tribunais regionais federais, eles englobam estados que, na geografia, por exemplo, fazem parte do centro-oeste, ele junta centro-oeste, junta norte, né? Então, como que fica isso aí? Então, isso tem uma série de questões relativas à interdisciplinaridade fantástica. Temas atuais, como, por exemplo, questão relacionada ao aborto, já que a Constituição protege a vida, como que fica o aborto, a eutanásia? São temas para que a juventude possa discutir. Acabar com aquela ideia de que isso que eu vou dizer agora foi dito em junho do ano passado, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade 4815, relatoria da ministra Carmen Lúcia, que ela, falando do tema da liberdade de expressão, ela disse: olha, não tem mais aquela ideia de calar a boca, não. Calar a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. É a questão da liberdade de expressão. É a ideia da liberdade, é o foco central da liberdade de expressão, né? da discussão de ideias. Então, pessoal, a proposta que eu penso que seria muito interessante a ser desenvolvida, que daria para ser desenvolvida no ensino médio, tá? Seria, primeiro, uma análise dos fundamentos da República. Porque, assim, uma ideia é a matriz de estudar regimes políticos. Quando você pega o artigo 1º da Constituição, é um artigo riquíssimo. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal, municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Você, nesse artigo 1º, você tira discussão a respeito de forma de Estado, você tira discussão a respeito de forma de governo, indissolubilidade do Pacto Federativo, tá? Estado de Direito, você traz os fundamentos. Quais são os fundamentos? Soberania, a própria ideia de cidadania que eu falei no início, que a cidadania é integração e participação, dignidade da pessoa humana. Aí você já faz uma análise, você puxa de forma muito interessante o estudo da história, né? Porque as constituições que foram adotar a dignidade da pessoa humana, isso se deu no pós-guerra, né? Isso começou com a Lei Fundamental de Bonn, a Constituição da Alemanha de 49, e isso depois que o mundo tomou conhecimento dos horrores perpetrados pelo nazismo. Aquilo que a filósofa judia, alemã de origem judia, Hannah Arendt, falou como uma banalização do mal. Então as constituições passaram a trazer com o epicentro normativo, com o epicentro axiológico, esse estudo, essa análise da dignidade da pessoa humana. Na sequência, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, dá para você discutir no ensino médio, fazendo interdisciplinariedade, porque, olha, quando o Constituinte coloca em 5 de outubro de 88, quando nós ainda estávamos na vigência da Guerra Fria, que ele diz, lá no inciso 4, que a Constituição tem como fundamento os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. O que ele fez? Ele disse que o Brasil está ali aonde? Dentro do sistema capitalista. Não há que se falar em livre iniciativa, em valor social do trabalho, falar em livre iniciativa no regime de economia planificada, de economia socialista. E ele coloca aquela ideia também de pluralismo, que é o inciso final do artigo 1º. Né? Então, falar em pluralismo também coloca o Brasil dentro de uma pleiade democrática tremenda.
fundadora de partido único. Tá? Aqui há uma ampla discussão em termos de credo político, de credo religioso, tá? E, enfim, da participação do indivíduo. E esse artigo 1º, belíssimo, é finalizado com o parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo. E que o exercício desse poder dá-se-á mediante o que? Representado por representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Então você tem temas riquíssimos para tratar, objetivos da República, objetivos que o Estado brasileiro pretende alcançar. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a miséria, a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação, seja de cor, raça, sexo, enfim. Então, pessoal, você ainda teria o artigo 4º. Eu penso que esses artigos é fundamental para uma análise básica do estudo da Constituição quanto à inserção. E não se pode esquecer dos direitos e garantias individuais e coletivos, assim mesmo considerados. Isso é algo que não pode, o estudo, a análise, ainda que breve, ainda que conceitual, para que os estudantes saibam diferenciar dos 78 incisos do artigo 5º. Lá traz coisas importantíssimas. A igualdade entre homens e mulheres, nos termos do inciso 1º, a ideia de legalidade no inciso 2º, a proteção ao indivíduo, nos termos do inciso 3º, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel e degradante, tá? Tratamento desumano ou degradante. Então, esses temas, eles têm que participar, eles devem fazer parte do jovem, de modo que deve ter contato com isso aí. E outro tema também, outro tema que não pode se separar disso, é como se organiza e como funciona o Estado brasileiro. O estudante tem que saber o que a nossa administração, ela se organiza numa administração direta, indireta, saber diferenciar isso aí, saber como funciona o Estado brasileiro, quais as instâncias da justiça, isso de modo, em termos de noção, de modo geral, né, para formar essa juventude que se espera mais crítica. Se você buscar exemplos do passado, nós tínhamos grandes manifestações no Brasil quando você tinha uma juventude mais politizada. O evento das diretas em 84 foi um exemplo disso. Os próprios caras pintadas em 92 foi outro exemplo disso. Nós temos agora, só que eu quero perguntar algo a vocês. Será que todos os manifestantes, de um modo geral, seja a favor ou seja contra o governo, será que todos efetivamente eles têm aquela consciência? Porque assim, o que eu estou querendo discutir é que muitos dos temas que estão no cenário nacional atualmente, que são passados pela imprensa de um modo geral, né, será que aquele estudante ele está sabendo assimilar? Ele está sabendo assimilar aquilo ali, do que se trata aquilo ali, aquela temática, né, ou melhor, será que ele consegue compreender a dimensão de um processo de impeachment, o funcionamento? Porque a informação que ele tem, os senhores não, os senhores é diferente, os senhores estão no curso técnico superior em direito, diferente. Os senhores estudaram estas categorias, e outros aqui que eu conheço já estudaram, sabem ter esta interpretação. Mas e o jovem que está no ensino médio? Qual é o nível de informação que ele tem? É a informação que é bombardeada pela imprensa, porque ele não tem, não vou mais usar não pode deixar assim. Pode, não vou mais usar. A informação que ele tem é aquela informação transcrita pela imprensa. Então, imagine essa inserção da Constituição e tantos temas como um exemplo fantástico. Todos aqui conhecem a proposta de iniciativa popular das leis, está lá no artigo 61, parágrafo 2º. Né? 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3%, ele pode encaminhar uma proposta de lei para o Congresso Nacional. Pessoal, nós temos um último exemplo interessante, que foi a proposta que acabou culminando na criação
na aprovação da Lei Complementar 135/2010, que é a conhecida Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, sem a menor dúvida, é uma proposta de iniciativa popular. Agora, quem foi quem encaminhou essa proposta de iniciativa popular e que circulou no Brasil? Movimentos sociais. MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Ou seja, é um movimento que, queira ou não, veio de alguma organização, mas não foi um indivíduo propriamente, um indivíduo, uma pessoa que capitaneou e que liderou esse movimento. Por quê? Porque muitas vezes você não tem o estudante não tem esse conhecimento dessa proposta de iniciativa popular das leis. Ele não sabe as ferramentas. Você já imaginou, se o jovem tivesse conhecimento dessa ferramenta, ele poderia estar liderando esse movimento nas escolas, de um modo geral, aqueles que obviamente podem se alistar como eleitores, né, como eu falei no início, a partir dos 16, e que poderiam estar liderando e capitaneando esse movimento, né? Por quê? A partir do conhecimento. E uma crítica que eu me lembro do passado, que algumas pessoas falavam que eram contrárias, por exemplo, aquelas matérias que eu comentei com vocês agora há pouco, que encontravam resistência na sociedade, da educação moral e cívica, da OSPB, que eu comentei, que inclusive como deputado, eu esqueci até de mencionar naquele momento que eu comentava sobre a evolução das duas, a evolução legislativa, que contemplou essas matrizes. Tem um deputado chamado Valtemir Pereira, que ele também já encaminhou proposta de lei para ressuscitar com o mesmo nome, a Educação Moral e Cívica e a OSPB, porque eu tinha feito comentário dos projetos específicos da Direito Constitucional, mas tem esse deputado que encaminhou proposta para ressurgir. E eu vou comentar com vocês o seguinte: como eu sou muito jovem, eu não tive a disciplina de OSPB. Ela foi extinta antes mesmo que eu ingressasse no ensino médio. Mas eu ainda peguei no último ano, fazia quinta série, em 93, tanto eu disse para vocês que a extinção se deu em 93, com a lei 1663, eu peguei no último ano da quinta série a disciplina de Educação Moral e Cívica. E como eu falei para vocês, os temas, um deles era que a gente tinha a obrigatoriedade de cantar o hino nacional, fazer o hasteamento da bandeira. E olha, eu vou dizer isso para vocês, isso, olhando para trás, não me fez mal algum. Isso não me fez mal algum. E outra coisa, outro ponto que eu quero destacar, nós estamos com uma pobreza política tão grande, os discursos políticos eles são tão vagos, que eu quero, com todos os defeitos que esse político, já até faleceu em 2004, tinha, com todos os defeitos, mas ele tinha uma grande virtude. Esse político, toda vida que ele ia iniciar um comício, todas as vezes que ele ia iniciar um comício, ele cantava um trecho do hino à independência. Não do hino nacional, não, do hino à independência do Brasil. Todas as vezes. Ele começava o discurso dele, e que hoje talvez muitos não conheçam, e as gerações que estão estudando talvez nem conheçam esse hino, né? Que é um hino belíssimo, que começava assim: brava gente brasileira, longe vai, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E aí, que bom que os senhores lembram, né? E aí, pessoal, o que acontece? Isso fazia parte, integrava essas matrizes. E olha, isso na minha formação não me fez mal algum, muito pelo contrário. Olha, vocês devem se lembrar também, fazendo um contraponto aqui, vocês devem se lembrar também que eu falei para os senhores que quando o regime militar assumiu, eles modificaram totalmente a matriz curricular da OSPB, porque a OSPB deveria funcionar como sustentável. Isso com a aprovação do Decreto-Lei 869 de 69. Aí aconteceu um detalhe muito interessante. A ideia que queria se incutir na juventude era de que o regime era muito bom, era o melhor para o Brasil, e eu acho que nada mais justo que lembrar agora, que invocar agora um poema
que eu particularmente gosto muito e que foi escrito em 1980. Portanto, um poema que foi escrito logo após a promulgação da lei de anistia no governo Geisel, que promoveu o que é a chamada de extensão política lenta, gradual e segura. E aí, uma desses motes de que o regime forçadamente queria se manter e utilizava essa disciplina como sustentáculo foi quando o imortal da Academia Brasileira de Letras, Afonso Romano de Santana, escreveu o poema A Implosão da Mentira. O poema, olha como faz todo sentido. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. Mentem calam, mas suas frases falam. E desfilam de tal modo nuas que mesmo o cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Eu sei que a verdade é difícil, e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura. E que a Constituição Federal esteja nas matrizes curriculares de todas as escolas do Brasil. Muito obrigado. Bom, gente, eu gostaria de registrar a presença da professora Sara Lemarque, convidada para... Nós passaremos agora à fase dos questionamentos levantados pelos presentes. Solicita-se que as questões sejam apresentadas de forma sintética e objetiva. Pessoal, quem quiser fazer a pergunta, a gente pode levar o microfone até você. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Sim. Enquanto o microfone vai lá, o professor Bruno Araújo teve a seguinte indagação: quem daria essas disciplinas, né, no ensino médio? Né? Não respondeu. E, assim, só falando dessa temática, quando eu fazia o mestrado lá na PUC em Goiânia, surgiu essa questão de quem daria essa disciplina. Inclusive, a Federal do Goiás, eles estavam querendo fazer um curso de licenciatura em Direito. Justamente para quem fosse formado nesse curso de licenciatura pela Federal do Goiás, em Direito, esse profissional, ele servia somente para ser professor mesmo, né, lá do ensino básico, do ensino médio. Então, não sei se eles conseguiram, né, autorizar esse curso. Vou até pesquisar. Eu me penitencio, desculpe, foi a empolgação, eu acabei, enfim, esquecendo, e era um tema importante, um tema muito importante da minha fala. Né? Eu tinha pensado bastante, tinha feito muitas reflexões essa semana de quem seria ou quem ministraria essas aulas. E aí eu quero retornar ao decreto-lei que eu falei agora há pouco, 869 de 69, que eu tive dando uma olhadinha nele, também antes de vir para cá. Gente, primeiro vamos voltar um pouquinho no passado, precedente. Quem é que estava habilitado a lecionar a organização social e política brasileira? Estaria organizado, eram essas três disciplinas que autorizavam o ensino do SPB. Quem tivesse a graduação em Ciências Sociais, História e Geografia. Esses eram os profissionais que estavam habilitados a administrar essas disciplinas. Então, o projeto do senador Romário, por exemplo, PLS 70/2015, ele não faz essa menção. Por isso que eu acho que ainda
vai haver discussão na Câmara nesse sentido até a aprovação, porque o projeto ele fala mesmo da inclusão, mas ele não detalha, até porque ele vai alterar a LDB. E não esqueçamos que a lei ela é eminentemente principiológica, né? Ela é uma lei geral da educação eminentemente principiológica. Por isso que o nome é Diretrizes e Bases. Pois bem, a questão é muito instigante. Eu não consigo ver outro profissional para lecionar essa disciplina senão os bacharéis em direito. Eu não consigo vislumbrar. Porque eu digo para os senhores com conhecimento próprio, que eu cursei história, e eu até quero aqui desmistificar alguma coisa no seguinte sentido. Quem pensa que o estudante vai cursar história na faculdade porque ele quer aprofundar aquilo que ele estudou no ensino médio, isso é um equívoco rematável. Mas é rematável. Já eu gosto tanto de história no ensino médio que eu vou ingressar no curso de história para você, que isso pode vir a perder uma vocação. Porque, gente, lá, o que nós estudamos em história são eminentemente, até toda a literatura empregada no estudo é sobre teorias da história, escolas da história. Né? Você não vai pegar um livro como um livro didático a respeito de história do Brasil e vai dissecá-lo, não. Tá? Não é assim que a coisa funciona. Então, se não é assim, como é que eu vou colocar um professor de história para falar de legislação? Isso vai acontecer o mesmo equívoco que se deu no Atualidades Vestibular que eu mostrei para vocês, que eu mostrei aqui no quadro. O professor de história vai cometer equívocos. O professor de história vai compreender o período em que se deu os acontecimentos, mas na hora que ele precisar travar esse conhecimento com os estudantes, ele não vai ter esse conhecimento técnico de como é o processo de aprovação do projeto, a não ser que ele vá se dedicar muito especificamente para estudar isso aí, porque eu cursei História na Universidade Estadual do Ceará e a gente não estudava isso não, isso não fazia parte do nosso currículo, isso não integrava o nosso currículo. Então, o bacharel em Ciências Sociais, ele é, entre outras atividades, é um sociólogo. Tá? E o geógrafo? O geógrafo vai ser conhecedor da geopolítica, das questões relacionadas à geografia física, natural, mas ele não tem humanas, geografia política internacional, mas ele não vai ter aquele conhecimento centrado para ministrar isso aqui. Então eu penso, e aí agora também tem um outro detalhe, eu penso que deve haver a inclusão no curso de Direito, se esse foi o fruto da minha reflexão que eu fiz esses dias que antecedeu a estar aqui com vocês. Se efetivamente vai vingar a proposta da inclusão da Constituição Federal e que isso tem que ser ministrado por um técnico, portanto, por um bacharel, não estaria se exigindo que se fosse advogado, membro do Ministério Público, defensor, magistrado, eu digo bacharel. Se você é advogado e vai lecionar, ótimo, tudo bem, mas a exigência mínima do bacharel. Só que, em contrapartida, a faculdade ela deve dar essa preparação, digo com alteração em termos de inclusão de uma disciplina para ensino de direito, ensino de direito seria uma proposta, ensino jurídico, né? Porque esse é outro detalhe. As professoras que estão aqui sabem que o curso de direito, ele não forma professores, eles não nos habilitam perfeitamente para que nós sejamos professores. Nós acabamos o quê? Nos tornando professor, né? Mas nós não temos uma formação específica para tal. Os senhores não terão. Então, eu penso que essa seria a consideração. O profissional seria o bacharel. Rogo para que, no futuro, tenha uma alteração nas faculdades do Brasil, nos cursos jurídicos do Brasil, de um modo geral, que o projeto ele precisa ser aprovado. Nós precisamos ter isso em mente, com certeza, que serão os filhos de vocês. Eu estou consciente de que todo mundo vai querer que os seus filhos
tenham uma preparação mais específica, tenham uma formação que conheçam mais os seus direitos. E se a paciência dos senhores me permitirem, eu quero compartilhar aqui isso é uma situação que eu vou compartilhar. Posso? 3 minutinhos, não vai demorar. Mas assim, o fato aconteceu comigo, eu tinha 22 anos. Agora, eu gostaria que se uma situação dessa que eu vou comentar aqui tivesse ocorrido comigo quando eu tinha 15, 16 anos, que eu tivesse contato com essa disciplina, eu também pudesse utilizar os mesmos argumentos que eu utilizei quando esse episódio se deu no segundo semestre de 2002.2, eu cursava o 3º período da Faculdade de Direito. A história foi a seguinte: olha como faz falta um conhecimento acerca da legislação. A minha universidade, a gente começava a ver direito constitucional, civil, penal no segundo período. Então, por isso que foi mais ou menos quando se deu, na transição do segundo para o 3º período. Aí o que aconteceu? Eu saí uma sexta-feira à noite com os amigos, como eu acredito que muitos fazem aqui, e nós fomos para uma boate lá em Fortaleza chamada Docas, que nem existe mais. Aí olha o que aconteceu. Essa boate, ela utilizava aquela comanda, aquela cartãozinho de consumo. A boate utilizava o cartão de consumo, certo? Aí um amigo meu perdeu o cartão de consumo na hora de pagar a conta. Eu era o único que não tinha bebido no dia, estava tomando antibiótico, não tinha bebido. E aí todo meu amigo perdeu, não sei se alguém furtou, ou se ele, no momento de displicência, ele perdeu mesmo o cartão de consumo e aconteceu aquele ato fatídico. Na hora de pagar a conta, perdi a comanda, perdi o cartão de consumo. E aí o gerente não quis conversa. Olha, tem um aviso bem claro aqui no estabelecimento, que a perda da comanda vai levar ao pagamento de R$300. A época, o salário mínimo de 2002 era R$222, né? Eu acho que era mais ou menos assim, R$250, R$220, salário mínimo em 2002. E tinha esse aviso aí na boate. Aí eu falei assim, olha, mas ele não consumiu isso. Aí nós detalhamos o consumo dele, né? 4 doses de uísque e uma latinha de energético. E só que o gerente não quis saber, isso era 4 horas da manhã, né? Ele não quis saber. Ele disse, olha meu amigo, o negócio é o seguinte. Aí o gerente também não quer muita conversa, veio um monte de jovem ali, né, e tal, e que tá achando que estão querendo se dar bem. E aí o gerente quis saber, ou vocês pagam ou eu vou chamar a polícia. Como ele aumentou o tom, aí eu não aguentei. Eu disse, poxa, aí ele não esperava aquela minha reação, né, de mandar chamar a polícia. Ele recuou. Ele disse, rapaz, eu sou moleque, o que você está pensando? Se eu chamar a polícia, vocês vão tudo preso aqui, porque não pagaram a conta. Eu disse, não, quem vai preso é o senhor. Aí, como é que é, rapaz, me respeite, não sei o que, e aí a coisa foi tomando uma proporção. Eu disse, olha, o senhor está cometendo 3 crimes aqui agora, se a polícia chegar aqui, eu vou pedir a sua prisão em flagrante. Aí, que crime você está louco, senhor apestado? Do Ceará, né, a gente fala muito. Aí eu falei, que crime que eu estou cometendo? Ele está louco, rapaz? Eu disse, olha, isso aqui que você está fazendo caracteriza constrangimento legal, tipo 146 do Código Penal. O fato de você estar exigindo que a gente pague uma quantia de R$300 aqui por questão que o rapaz não consumiu, isso caracteriza crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. E se o senhor está dizendo que a gente só vai embora daqui se pagar a conta, isso é cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. Chame a polícia. O que eu estou querendo dizer com essa historinha que eu estou contando para vocês? Verídica. Não. O que eu estou querendo comentar com isso aqui? Se os jovens tivessem conhecimento dos seus direitos desde cedo, não passariam por situações vexatórias como essa. Aí o que
que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Se eu não tivesse este conhecimento, porque eu estava no curso de Direito, talvez todo mundo tivesse feito a vaquinha para ir embora naquela noite. Quem é o acadêmico aí, vai perguntar? Pode perguntar. Boa noite. É uma pergunta bem simples, na verdade, porque você falou do político que faleceu, né, que citava a linha da independência, e você não falou quem era, eu gostaria de saber. Olha, antes de responder, eu quero citar a música do Chico Buarque. Parece que eu passei o dia ouvindo a música do Chico Buarque. Perdão pelas minhas omissões um tanto forçadas, tá? Eu omiti tanta coisa. O político, meu querido, era o Leonel de Moura Brizola, tá? Tinha sido presidente do PDT, era o Leonel Brizola, que começava os discursos dele com essa puxada na independência. Alguém mais? Levanta a mão aí. Me disseram que havia hora de perguntar, mas tudo bem. Bruno, satisfação fazer parte aqui da palestra, aqui na plateia, com muita riqueza de detalhe, mas dizer que, embora seja às vezes até não aceitável por boa parte da população, mas que de forma orquestrada, planejada, com aquele intuito da continuidade da manutenção do poder no Brasil, que é muito peculiar ao regime militar, mas que depois do processo de redemocratização ganhou uma roupagem diferente. A matriz curricular do Brasil ela tem sido propositadamente, principalmente nos ensinos de base, para que ela crie no sentimento dos jovens um valor de repulsa à participação democrática. Mas eu queria só acrescentar aí que, assim, além da interdisciplinaridade, eu vejo também na transversalidade o momento em que o professor de geografia, de história, de matemática, de língua portuguesa e de diversas outras áreas de ensino trabalhando em conjunto e até de forma sem identificar propriamente dito que aquilo é um texto constitucional ou legislativo, poderia se trabalhar perfeitamente isso nas escolas hoje, além do profissional da área, que eu creio que tem que passar. Aí há uma divergência de pensamento que tem que passar por um preparo de docência, talvez uma especialização para trabalhar com isso, para ter essa relação de conhecimento didático, já que o curso não é de licenciatura, né, no sentido de fazer isso. E nós aqui, nesse momento, todos somos responsáveis por pegar essa bandeira e batalhar para que isso aconteça num futuro bem próximo, porque nós estamos num momento de tamanha saturação na gestão pública, seja em qualquer nível e seja de qualquer competência, que a gente está quase que perdendo a fé que o nosso país ele irá continuar crescendo para trazer qualidade de vida para o brasileiro. O que mais se tem em mente hoje é que a distância social ela é um vácuo perfeito e crescente nesse momento. Então, todo mundo insatisfeito, mas tem que ter participação democrática. E essa participação democrática, eu creio que, principalmente nós, que já aqui, até num sentido econômico, estamos repagando um curso que nós já pagamos em decorrência da arrecadação dos recursos públicos, já pagamos por isso, e aí estamos pagando novamente para a gente buscar, claro, maior conhecimento, já que há uma imperfeição do ensino público no Brasil, e nós temos, apesar de estarmos fazendo isso, nós temos uma dívida social enorme, gigantesca mesmo, para com essa comunidade, essa sociedade que está aí à margem, que não tem acesso a esse nível de ensino, sequer de graduação, muitas vezes sequer o ensino médio. Só para contribuir nesse sentido. Muito obrigado. Eu estava aguardando até com certa ansiedade o nobre colega José Conceição Souza pela sua intervenção, até porque eu saberia que eu poderia, da sua fala, tisnar mais alguns argumentos relevantes.
De fato, o tema que você tocou, questão de matriz curricular, primeiro, um dos pontos, nós vivemos tempos muito estranhos. Eu acompanho, por exemplo, a alteração que o MEC está querendo fazer na proposta curricular de alteração da disciplina de História na escola. Senhores, o MEC está fazendo a propositura, a gente tem que acompanhar isso, é muito sério. Quer acabar com o ensino na escola da história da antiguidade clássica, de Grécia, de Roma, acabar com o feudalismo no estudo na escola. Isso é um fato concreto, porque a ideia é que nós estudamos, a história que nós estamos estudando até agora, é uma história meramente uma visão eurocentrista. E eles querem, mas a despeito da intenção, a intenção é boa, mas nós não podemos nos perder da nossa herança cultural. Essa é a nossa herança cultural ocidental que nós temos, e nós temos que conhecê-la. Mas a proposta do MEC é essa exclusão, a inclusão da história indígena no Brasil, que eu acho importante, mas não esse estudo dessa história não fazendo a exclusão. Aí outro tema, a história africana, considerando que nós temos ao curso do tempo milhões de africanos migraram forçadamente para o Brasil. Então, isso eles querem alterar essa matriz nesse sentido. Com relação à questão da formação que o senhor tocou, nós estamos ainda num tempo de discussão. Aí o senhor tocou que a gente não tem a formação específica para tal que o curso é de bacharelado e não de licenciatura. Mas eu penso o seguinte: não teria condições no sistema atual de você criar um curso de especificamente, penso eu, especificamente licenciatura, porque você limitaria muito o profissional a tão somente lecionar no ensino médio. É o primeiro momento. O que eu penso é que as faculdades podem agregar, como acontece em algumas instituições que têm o curso de bacharelado e ela concede mais algumas disciplinas para que dessas disciplinas você tenha o bacharelado e a licenciatura. De maneira que aí, nesse caso, a nossa opinião, nesse caso, nós estaríamos de acordo, porque o curso de Direito já são 5 anos. De maneira que, se você, para obter o bacharelado, cursasse os 5 anos, mas você quisesse do bacharelado, por exemplo, a licenciatura e ele precisasse do 6º, 7º ano, não sei, aí tudo bem, você continuaria no curso, porque aí as disciplinas seguintes seriam especificamente voltadas para a licenciatura. Aí eu acho muito interessante, muito vantajoso. Mas eu não acho que na conjuntura, tá também, eu posso estar equivocado, eu não penso que na conjuntura iria se criar um curso de licenciatura especificamente para o professor do ensino básico, médio de direito. Penso que não, né? Mas não sei como é que a coisa vai desdobrar. A professora Sara gostaria também de fazer um comentário. Boa noite. Eu queria inicialmente cumprimentar a todos. Esse semestre ainda não tive a oportunidade de cumprimentá-los. Cumprimentar a professora Paula, agradecer, cumprimentar a professora Luna Araújo. É sempre uma grande conquista do ponto de vista do conhecimento, uma grande conquista acadêmica, contar com a sua presença, com a sua colaboração nesse evento. E felicitar a equipe que escolheu o professor Bruno. Assim como nós temos aqui na faculdade, professora Paula, o projeto Pratas da Casa com os nossos egressos, nós temos os diamantes da casa, que são os professores com um acervo jurídico, como o acervo do professor Bruno e a competência que ele tem. Eu quero complementar na ideia do colega, que ele colocou, o professor Bruno Araújo colocou, que não precisa ser obrigatoriamente, apesar de existir uma proposta legislativa nesse sentido, uma disciplina. Nós já temos previsto dentro da legislação educacional a disciplina Educação e Direitos Humanos, a mesma professora falou, que tem que perpassar tanto horizontalmente quanto verticalmente todas as disciplinas de todas as modalidades de ensino, seja ensino fundamental, infantil, ensino médio e ensino superior. Eu posso até ter uma visão muito ampla com relação ao tema, mas eu penso que esses temas, como matéria de direito constitucional, têm que estar contemplados dentro dessa
Educação em Direitos Humanos, que é a proposta do Ministério da Educação e Cultura. Esse projeto de extensão, os projetos de extensão desse semestre foram voltados pensando nos alunos que estão aí concluindo o ensino médio, principalmente das escolas públicas. Por quê? Porque nós vivenciamos uma realidade, como o professor disse, nós vemos tempos estranhos e vemos uma realidade muito dura para os jovens hoje. Quero compartilhar uma informação com vocês, que foi o que fundamentou a ideia desse projeto. A Amartya Sen e Flicksberg lançaram um livro em 2011, né, que chamava as pessoas em primeiro lugar, e que dizia o seguinte, abre aspas, muitos jovens latino-americanos encontram-se hoje em verdadeiros becos sem saída, em aspectos essenciais de sua existência, transformando-se em problemas para a sociedade. Por trás desses problemas, encontram-se jovens com todo tipo de potencialidade, mas que a forma de funcionamento de seus contextos nacionais colocou em situações muito difíceis, como ocorre atualmente no Brasil. Não à toa, o mapa da violência, Clausewitz, do ano agora de 2015, relatou o quê? Do extermínio massivo de jovens e adolescentes no Brasil, principalmente jovens negros, menor poder aquisitivo, residindo nas periferias, né? Que são a grande realidade dentro da nossa cidade, na região tocantina, no nosso estado e no Brasil. Tá? Além desse mapa da violência, agora, esse ano de 2016, o Ministério da Educação, junto com o Instituto Educacional, pontuou que aumentou a taxa de alunos que concluíram o ensino médio no Brasil, mas fez um alerta. Essa taxa aumentou para alunos do ensino médio, não aumentou para alunos das escolas particulares, não das escolas públicas, tá? Só para alunos das escolas particulares que concluíram o ensino médio, e não aumentou naqueles estados onde há maior carência, maior deficiência nesse sentido, como os estados da região norte e região nordeste. Então, nós ainda temos muitos jovens hoje, e daí isso precisa ser agora, pensar sobre esse tema e agir sobre esse tema. Nós temos muitos jovens hoje que não estão concluindo o ensino médio. Ou que se concluem, são aqueles jovens que o Banco Mundial, em recente estudo, pontuou como os jovens nem. Não sei se vocês já viram falar, tá? O relatório saiu em espanhol e depois foi publicado aqui no Brasil, e é o jovem que nem trabalha, nem estuda, que fica ocioso, é uma massa de trabalho que está aí sem qualificação, sem preparação, que vai ser absorvida onde? Esse jovem sem conhecimento, esse jovem sem formação, vai para onde? Me digam vocês. Tá? O professor falou a respeito do Brizola, e eu trago uma memória interessante. No Rio de Janeiro, foi de autoria do Brizola, né? Aquelas escolas, os CIEPs, né? A época, se não me engano, era da Silveira, que era secretária de Educação, que propôs o quê? Uma escola funcionava integral o dia todo, e que tinha uma proposta de ensino que atendia também o aluno em diversas outras áreas. Ele não atendia só no aspecto educacional, ele atendia no aspecto esportivo, ele formava atores de teatro, ele capacitava em temas de conhecimentos jurídicos para aquele jovem, entre uma outra série de preparações que formavam esses alunos, que foi um projeto muito interessante, muito válido. Só que com a mudança de governo, esse projeto acabou. E na época, Brizola e Darcy Ribeiro emitiram o seu posicionamento a respeito a isso, quando houve a mudança de governo, dizendo muito cuidado com esses jovens que não vão estar mais o dia inteiro dentro da escola, porque eles vão para a rua e vão se tornar invisíveis. E eles podem, mais à frente, se tornar visíveis e nos incomodar. Tá, isso foi lá, eu não recordo a data, mais precisamente quando foi o governo, talvez o professor Bruno, isso, metade da década de 90, possa me ajudar, em 94. O que acontece, pessoal? Passa o tempo, tá? Você tem no Rio de Janeiro e em São Paulo um aumento muito grande da população de rua, e quando você vai buscar a história do resgate da história desses que foram meninos na rua, né, como fez um pesquisador
em São Paulo, você vai saber que eles foram meninos que passaram por essa escola e que depois ficaram sem assistência nenhuma, ficaram se sentindo órfãos da escola e que foram para a rua, tá? Tiveram contato com as drogas, que são um lenitivo naquela situação de miséria em que eles se encontram, e vão se unindo e formando o quê? As Cracolândias. Então você tem, anos depois, um problema que esses jovens causam, porque lá atrás não foram devidamente atendidos. O problema aqui, é claro, é a responsabilidade principal do Estado, né? Nós não estamos aqui para resolver esse problema, mas nós temos a nossa função como futuros operadores do direito de vocês, nós já nesse sentido, como educadores que somos e que temos um compromisso de estar sempre ofertando uma formação que permita vocês refletir e ampliar o papel de vocês como cidadãos da sociedade. Então veio a ideia de se pensar em trabalhar projetos que levassem algum tipo de informação, algum tipo de benefício que a gente pudesse propor para esses alunos do ensino médio hoje. Os meninos então surgiram com uma proposta muito interessante de se trabalhar o quê? Essa formação jurídica que é necessária. Porque nós temos jovens, e esses jovens não são só do ensino médio público, mas também do particular. Lembrem aí dos irmãos, dos primos, dos filhos de vocês, com essa idade de 14, 15, 16 anos, né, que é a idade do ensino médio, se eles têm alguma informação para poder saber se defender, como no caso do professor Bruno relatou. E tantos outros casos mais, relações de consumo, como eles estão imersos hoje em dia, entre tantas outras. Então, assim, essa é a proposta do projeto, é atingir esse público, é dar nossa parcela de contribuição para a sociedade, é formar profissionais conscientes aqui dentro desse espaço acadêmico, tá? Esse papel é importante para vocês e é também contribuir naquilo que o colega falou, dentro dessas disciplinas ou dentro desses conteúdos a serem trabalhados, com essa proposta de educação em direitos humanos, porque peço bem aos meus colegas para ter esse entendimento, não sei se vão se filiar a essa mesma corrente, mas de que esses conteúdos todos vão estar contemplados dentro de uma ideia maior de que é essa educação em direitos humanos. Que a gente tem que ter como profissional, tem que estar presente dentro dos nossos currículos, não só do nosso curso, é tanto que o MEC coloca que são para todos os cursos. É obrigatório como disciplina nas licenciaturas e nos bacharelados tem que estar presente também como conteúdos. Quero reiterar, porque aqui no Sincero, é claro, se vocês tiverem mais questionamentos a fazer, mas os meus agradecimentos. Primeiro, a professora Paula e a coordenação do curso, por nos permitir essa ousadia de estar trabalhando assim, de propor palestras, de propor debates, depois de ir a campo. Né? Desde 2009 a gente encampou isso e a professora Paula, graças a Deus, sempre nos ajudando e convocando a mesma ideia, e reiterar os agradecimentos ao professor Bruno por novamente estar aqui compartilhando seus conhecimentos, seus saberes conosco e promovendo um momento tão bonito de conhecimento ao mesmo tempo de partilha das suas experiências que nos ajudam a refletir cada vez mais sobre esses temas. Muito obrigada a vocês. Com grande alegria e satisfação que viemos agradecer a presença de todos vocês na palestra, a implementação da Constituição Federal como matéria letiva no ensino médio, especialmente o palestrante professor Bruno Araújo de Lima, aos amigos convidados que vieram de vários lugares, ao público discente, docente, aos coordenadores do curso de Direito e do Núcleo de Prática Jurídica, professora Sara. Foi um encontro realmente especial. Sem sombra de dúvida, atingimos nosso objetivo, que é divulgar a importância da Constituição Federal desde a educação básica, para assim criar cidadãos conscientes e aptos para viver em consonância com os princípios e regras estabelecidos na Carta Cidadã de 1988, para a criação de uma sociedade harmoniosa e preocupada com o bem-estar social. Este evento se concretizou com o apoio da Unisuma e ESMA, além do apoio primordial da coordenação do curso de Direito da professora Paula,
Ressalto em especial o apoio da coordenadora do curso de Direito, a professora mestre Paula Regina Pereira dos Santos Marques, e da coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, a professora mestre Sara Lamar, que de forma imediata aprovaram o nosso tema, dando-nos suporte fático e jurídico para que pudéssemos realizar essa palestra no dia de hoje. Agradecemos ao nosso grande professor e amigo Bruno Araújo Lima, que sempre com muita humildade e respeito nos ensinou os valores da educação e sua importância para a construção de um ser humano consciente e apto para o exercício da cidadania. Sem dúvida, a palestra de hoje foi excelente para o esclarecimento da importância da Constituição Federal e o porquê a sua inserção desde o ensino médio é importante na construção de uma sociedade cada vez melhor. Foi uma noite perfeita de troca, partilha e profunda conexão com a essência do direito. E isso nos deixa mais e mais entusiasmados para realizarmos mais eventos como este. Agradecemos de coração a cada um de vocês, a cada conhecimento que foi compartilhado e a cada pessoa que fez parte de todo esse grande encontro. Um grande abraço e a todos um excelente